benefício por incapacidade temporária, sem precisar passar por perícia presencial. Thaís Aureliano conta os detalhes pra gente. Tanto pelo aplicativo quanto pelo site, há essa possibilidade, né, de buscar esse auxílio-doença sem ser de forma presencial no INSS, mas não se encaixa para todos os casos. Por isso que a gente procurou um advogado especialista, o Caian Xavier, para conversar com a gente sobre o assunto. Caian, muito obrigada pela sua participação. Quando se fala de auxílio-doença, né, as pessoas precisam com urgência de receber o benefício. Mas aí como é que faz de forma virtual? Quem é que pode, então, acessar esse benefício dessa forma? O auxílio-doença, ou chamado benefício por incapacidade temporária, é destinado àqueles que se encontram em incapacidade. Então, temos a modalidade presencial, que é por meio de uma perícia médica no INSS, que aí você requer tanto por telefone ou até pelo próprio aplicativo do meu INSS. E agora, com a portaria 1486, também temos a modalidade virtual, tá certo? Que é com análise da documentação. É importante deixar claro que essa portaria, embora seja uma inovação na ferramenta trazida no aplicativo do INSS, já é algo que já vem sendo implementado desde a pandemia de 2020, né? Em que, diante da impossibilidade de comparecimento à perícia médica presencial, foi aberta a modalidade de atendimento de forma à distância. Então, para poder pedir hoje esse requerimento de benefício por incapacidade temporária na modalidade à distância, por análise documental, é necessário preencher alguns requisitos, né? Primeiro, precisa ter um atestado médico sem rasuras, né, que identifique qual a CID da doença, que é a Classificação Internacional da Doença. Também tem que conter um tempo específico de incapacidade, ou seja, o médico ele tem que prescrever, emitir no laudo, colocar no laudo a informação quando é que começa a incapacidade e quando ela vai terminar. Ele tem que prever. E nesses casos de benefício por incapacidade pela análise documental, é muito importante que você analise qual a viabilidade, se vale a pena você dar entrada de forma à distância ou presencial. Por que eu digo isso? Ele só pode ser concedido na modalidade à distância por 90 dias. Então, se você entende que tem uma incapacidade que vai perdurar por um prazo maior que 90 dias, eu não recomendo requerer o benefício por incapacidade temporária na modalidade à distância, porque aí não é interessante para você. Se já parecer que não dá para você solicitar à distância, tem que ir pela forma presencial, que é já o convencional, todo mundo conhece. Exatamente. Quando você vai requerer no aplicativo do meu INSS e você escolhe a opção sim pela análise documental, ele já mostra para você quais são os requisitos necessários para poder ter essa liberação, essa concessão desse benefício. Então, por exemplo, se você requereu pela modalidade à distância, você não pode, por exemplo, requerer um benefício novamente se não decorridos 30 dias. Ou seja, se eu pedir hoje o benefício e aí for concedido pelo prazo de 60 dias, por exemplo, ele tem que esperar mais 30 dias para poder requerer novamente esse benefício. Então, é uma desvantagem. Um outro ponto é que, quando a perícia médica é presencial, quando é concedido por um prazo determinado o benefício, você pode fazer o período de prorrogação. Que é isso? 15 dias antes do benefício cessar, você pode realizar o período de prorrogação e aí ter uma nova perícia médica presencial e ser constatado incapacitado por maior tempo. Nessa modalidade virtual, infelizmente, você não pode fazer o período de prorrogação. Então, é um óbice. Não é interessante para você que entende que sua incapacidade vai perdurar por mais tempo. Se você entender que continua com a incapacidade, aí você pode, nesse caso, marcar inclusive a perícia médica presencial para ser analisado pelo perito médico. A modalidade à distância, ela dispensa a perícia médica pelo perito do INSS, mas é feita uma análise com os documentos que você trouxe. Um outro ponto importante é que ele não se aplica para todos os municípios, por exemplo. Essa modalidade virtual, com essa nova ferramenta do INSS, só é aplicada para os municípios em que a perícia médica venha sendo marcada para prazos muito lá para frente. Então, por causa da demora e porque a incapacidade é temporária, né, inferior a 90 dias, aí se previu essa modalidade de atendimento à distância. Outro exemplo que pode ser requerido o benefício por incapacidade temporária na modalidade à distância é se houve a redução em 20%, por exemplo, da perícia dos peritos médicos do INSS. Então, você também tem que analisar se no seu município também é aplicado esses requisitos para poder requerer o benefício por incapacidade temporária. Então, não é para todos os casos.
O Meu INSS, o aplicativo que é baixado gratuitamente. Se também quiser dar uma olhadinha nessas regras, tem o site meu.inss.gov.br, clica lá em agendar perícia e depois perícia inicial. Mas são muitos detalhes, eu acho que é melhor consultar um advogado, não é isso? Sem dúvida, para todo e qualquer requerimento ou análise jurídica é importante que você consulte o seu advogado. Se você tem uma renda específica que você quer aumentar, se você está vendo qual a viabilidade de pedir à distância ou presencial, tudo isso influencia diretamente no seu benefício e a gente precisa socorrer essas pessoas no momento de urgência, né? Então, se você acaba fazendo sozinho e lá na frente tem um prejuízo, é porque você acabou fazendo da forma equivocada, né? Então, estamos aqui para poder auxiliar aos segurados do INSS e lhe conceder o benefício mais vantajoso. Então, é muito importante consultar um advogado. 7h32 agora. Vem pra cá, minha amiga.